Vamos lá, meus irmãos, já oramos, como é praxe nosso, já clamamos pedindo a bênção do Senhor. Graça e paz mais uma vez. Amém. Graça e paz a todos. Como é costume, estamos gravando as nossas aulas para serem utilizadas aqui por nós e por futuros alunos. E agora vamos dar início aqui à nossa 7ª aula. E hoje nós estaremos falando bastante sobre figuras de retórica. Figuras de retórica. A gente vai estar concluindo essa parte do livro tão importante, que é a partir do capítulo 13. Na semana passada falamos um pouco sobre algumas figuras de retórica. Mas antes disso, como é costume, vamos ler um versículo bíblico, vamos ler um texto, para a gente poder fazer aquela meditação agradável. Deixa eu pegar uma passagem. Que se encontra em Jeremias, livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 9. Texto muito conhecido. Quem achou pode ler para nós. Jeremias 17, 9. Isso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Né? A sua versão, Gil, é a mesma versão? Não, a minha é revista corrigida, né? A minha é um pouquinho diferente. Então leia para nós. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Deus conhecerá. E nós, será que conhecemos o nosso coração? Em partes sim, mas em partes não. Pode ver? Quantas são as vezes que nós nos surpreendemos conosco? A gente se surpreende com a gente mesmo o tempo todo. Por que eu fui fazer assim? Ora, eu não deveria ter feito assado. Poxa, eu não poderia ter agido assim. Meu Deus, me ajuda. Não é assim? Não é assim a nossa vida o tempo todo? É claro que com o passar do tempo e com as experiências, nós vamos tendo aquilo que chamamos de domínio próprio, mais temperança, a maturidade, o exercício. Mas o coração do homem é enganoso. E tratando de figuras de linguagem, de figuras de retórica, se a gente não tomar cuidado, é aí que a gente se engana mais. Não é verdade? Porque quando a gente pega algumas passagens bíblicas complexas, ou que são usadas, o que o texto diz, figuras de retórica, aí, meu Deus do céu, só por Deus, só por Deus. Se compreender a Bíblia já é algo elevado, se entender a Bíblia já é uma tarefa que exige de nós muita atenção, muita concentração, se todos nós precisamos nos concentrar muito em como ler a Bíblia para não ler errado, imaginem nas figuras de linguagem, nas figuras de retórica, nas metáforas, nos símiles, nas alegorizações. Aí que a gente se perde mais. É bem possível que vocês já ouviram essa história. Alguém pega a Bíblia e diz, Deus, fala comigo. Aí ele vai lá e abre a Bíblia. Vocês já ouviram algumas histórias sobre essa questão ou não? Com certeza. Então, me contem aí, pelo menos alguma que você já aprendeu, ou algumas que vocês já aprenderam. De irmãos que fizeram isso, né? Que vocês ouviram. O meu pastor, esse domingo, ele deu até um exemplo muito legal, que ele estava dentro da van, e alguém falou, vou tirar uma palavra para mim hoje, para ver como que vai ser o meu dia, não sei o que lá. E aí tirou aquela palavra que é daquela caixinha assim, sabe? Aí na hora que ele leu, ele falou, vixe, misericórdia, deixa eu colocar de novo essa palavra aqui dentro. E aí foi lá e pegou outra até que saiu uma que fosse agradável ao seu pensamento, sabe? É bem assim que as pessoas fazem, né? Escolhem aquilo que bem lhe apraz, né? Não
não o que verdadeiramente quer dizer o Senhor para sua vida. Realmente. Você, pastor, já ouviu alguma história? Já passou por alguma história? Ou conhece alguém que teve algo semelhante, como o Gil disse, do pastor? Pois é, nós ouvimos juntos isso aí. Tinha um rapaz com quem eu estudava, ele era de uma outra denominação, aquelas que mulheres de um lado, homens do outro. E aí lá ele falava, né? Bem semelhante a isso que o Gil comentou, mas ele pegava a Bíblia, né? Aí fechava os olhos, aí abria assim, tal, colocava o dedo. Ah, ó, Deus falou aqui agora. Então é meio por adivinhação mesmo, assim, né? Mas alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Alguém já contou uma história de alguém que pega a Bíblia inesperadamente, abre e cai naquela passagem. E Judas foi e se enforcou. Aí fala, não, pera, não. Não, essa não. Aí pega uma outra passagem, faz depressa o que tens para fazer, e não, sabe assim, aí a pessoa fica desesperada. Ou seja, é um risco muito grande, né? Porque a Bíblia, ela tem o que nós aprendemos aqui, ela tem um começo, ela tem um meio e tem um fim. É óbvio que Deus vai falar conosco. Eu já tive inúmeras experiências de, por acaso, abrir a Bíblia, abrir para poder fazer a minha leitura devocional. E, de repente, aonde eu caí, seja no Novo, no Velho Testamento, num Salmo, tem um texto marcado ou grifado e os meus olhos irem para aquele texto, até porque eu destaquei, e de repente ser a palavra que eu precisava ouvir para aquele dia. Como uma resposta. Sabe quando você está orando, você não sabe o que fazer, ou teve um problema? Então Deus, ele vai falar conosco, né? Mas percebam, né? Se nós não tivermos a maturidade de saber ler, ter uma devoção de entender, e de repente fizermos da Bíblia, né, esse livro de Deus fala comigo, pode ser perigoso, né? Pode ser perigoso. Porque de repente pode cair numa passagem que não é necessariamente Deus falando conosco. Pode ser uma instrução apenas. É Deus falando, mas ensinando algo, não necessariamente nos dando uma ordem, né? Agora, como eu disse, Deus vai falar conosco? Vai. Mas são inúmeras experiências de muitas pessoas que passam por situações que nem sempre é assim. Por isso que a caixinha de promessa é só coisa boa, né? É por isso que é só coisa boa, nunca é coisa ruim. E o texto que a gente leu expressa bastante isso. O coração do homem é enganoso, ele é corrupto. Quem pode compreendê-lo? Quem é capaz de discerni-lo? E no capítulo 18 de Jeremias, o Senhor, ele vai falar o quê? Na casa do oleiro com Jeremias. Lembra dessa passagem? Deus fala para Jeremias e na casa do oleiro, e Deus se dirige a ele, dá uma palavra para ele, para Israel. E no versículo 5 do capítulo 18 diz: Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Passagem muito conhecida, mas aqui são figuras de retórica, totalmente. Deus se comunicando por meio de figuras de retórica numa linguagem simples, mas não simplória. Para quê? Para poder se comunicar conosco, para poder nos afirmar. Mesmo sabendo que o nosso coração ele é enganoso, ele é corrupto, Deus ele tem tanta paciência conosco, que a maneira que ele fala conosco, mesmo usando comparações em figuras de retórica, ou como chamamos aqui, tropos, é para nos fazer compreender a vontade dele, revelar a vontade dele, para que a gente não fique na dúvida. No começo, quando eu perguntei se alguém tinha alguma experiência, ou já tinha ouvido falar, e aí eu contei dessa experiência de alguém que, ao abrir a Bíblia, viu uma citação de Judas, simplesmente fiz esse comentário para poder mostrar que quem se perde somos nós na nossa hermenêutica. Deus nunca vai se perder em se comunicar corretamente conosco. Quem se perde é o nosso coração ansioso, de não entender a voz dele. Mas se a gente for atencioso, em espírito de oração, em humildade, buscá-lo, ele vai se comunicar conosco e a gente vai entender a vontade dele. Não é verdade? Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá?
Vamos lá para o material. A gente vai hoje terminar o livro texto, querendo Deus, e vamos entrar depois no Louis Berkhoff. Nós teremos até a 10ª aula, eu pretendo hoje e mais outras aulas completar esse material para a gente ir para a prova. Quero lembrar a todos vocês do quê? Dos trabalhos extras. Lembram? Eu tinha dado vídeos do Dr. Russell Shedd, do Nicodemus, e fora os vídeos, temos os questionários dos 2 livros. Eu tenho visto que vocês têm feito os questionários. Estão gostando dos questionários? Está sendo esclarecedor? Ajuda Sim, a tem fixar sido muito a bom. informação. Está sendo útil demais. Vocês viram que ao ler o livro, ao participar, a aula rende muito, a compreensão é outra compreensão. Então, agora essa é uma parte, eu diria, um pouco mais técnica, porque é figuras de linguagem. Como eu já disse para vocês, deixa eu até dar um segredo aqui, antes de falarmos qualquer coisa. Deixa eu dar um segredo aqui para vocês. Quem é que usará as figuras de retórica com precisão são os linguistas. Os linguistas, quando eles se comunicarem, porque eles são bons nisso, eles vão falar assim, eu quero dar uma metáfora para vocês. Nessa metáfora, ou nesse símile, aí eles vão dizer as definições corretas. Né? Por exemplo, deixa eu dar uma outra... nessa apóstrofe, nessa antítese, talvez quem está ouvindo não entenda direito a terminologia, porque antítese, apóstrofe, símile, nessa alegoria, a pessoa não está, quem está ouvindo, está compreendendo que é uma figura de linguagem, que é uma figura de retórica. Mas um linguista, ele gosta de usar o termo correto porque é do perfil dele, da proficiência de um linguista definir os termos corretos, né? Agora, deixa eu dar uma dica aqui para você que é um pregador, que é um evangelista, que muitas vezes sabe como faz, mas não sabe direito explicar o que é, sabe? Sejamos honestos. Nessa questão de figuras de retórica, nem sempre a gente vai lembrar. Isso é metáfora? Isso é símile? Lembra, semana passada a gente trabalhou o que é metáfora e o que é símile. Símile é quando está ali, é como uma árvore, né? Quando tem a expressão, ou quando compara, porque é semelhante. Já quando você é barro, já é uma metáfora. Você é vaso, já é uma metáfora. Você é como um vaso, já é um símile. Concorda? Mas percebam, o ouvinte só sabe do seguinte, que o pastor, o pregador, está falando algo por figuras de retórica. Qual que é o segredo que eu te dou aqui? Irmão, seja simples, seja preciso, use o tema. Agora eu quero dar uma figura de linguagem, eu quero dar uma figura de retórica. Qual é? Pode ser alegoria, pode ser símile, pode ser prosopopeia, entendeu? Ficou claro? Metonímia. Estão entendendo? Deu para compreender? Porque muitas vezes, no dia a dia, a gente usa simplesmente figuras de retórica. É tudo figura de retórica. Ou, como eu gosto de chamar, figura de linguagem. Geralmente, eu até confesso aqui, que eu uso muito e falo alegorização. Nessa alegorização, eu geralmente uso muito a expressão alegorização. Tem hora que até mesmo eu uso errado, porque dentro das figuras de linguagem, a alegorização é um tipo, assim como o símile é um tipo. Estão entendendo? Então, como que vocês resolvem essa tensão? É uma figura de retórica, é uma figura de linguagem. Tudo bem? Pronto. No dia a dia você não vai errar. Ele falou uma boa figura de retórica. Mas, pastor, qual é a figura de retórica? Irmão, eu deduzo ser símile. Eu deduzo ser metáfora. Se você lembrar, você pode fazer a afirmação. Eu, por exemplo, eu vou saber distinguir perfeitamente que é uma parábola. Entendeu, irmão? Isso é uma parábola? Que tipo de parábola? Está pedindo demais já. Pergunte para o linguista. Aí já não é comigo. Está entendendo? Então, para ajudar vocês aí no dia a dia
Até porque, irmãos, como eu disse para vocês, quando Deus se comunica com Israel, ele não fala assim, meus filhos, assim diz o Senhor. 2 pontos. Isso é uma metáfora. Deus disse isso? Deus só fala. Entendeu? E ele só quer ser claro na maneira de falar. Deus, ele fala e uma criança entende. Porque o mais importante, como eu disse, é se fazer compreendido. Agora, para nós, seminaristas, estudiosos, é bom. Por isso que a gente está aqui. A gente está estudando isso daqui para quê? Para elevar o nosso conhecimento. E aí eu estou aqui também para ajudar vocês e salvar vocês, dizendo que é tudo figura de retórica. Tudo figura de linguagem, nesse ponto, tá bom? Beleza? Gostaram ou vocês vão me criticar? Porque nessa hora, um linguista vai olhar para mim e vai falar assim, pelo amor de Deus, acabou com a parte do livro. Mas aí eu peço perdão aos linguistas e digo, vocês estão diante de um pastor que não é um linguista, entendeu? Reconheço que os linguistas nessa hora, para mim, são os meus mestres, que eu aprendo com eles. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Amém. Salvei vocês ou vocês são linguistas que vão... Tem um outro parecer? Não somos, eu não sou linguista. Então tá bom. Não, mas de vez em quando aparecem os alunos que são versados nisso. E é lindo. É lindo. Você olha assim, você fala... Eu vou até contar um testemunho para vocês. Tinha um professor do seminário lá do STMnet, que ele era um professor que dava aula de filosofia. Ele era de uma igreja pentecostal que, assim, irmãos, pensem bem. Tem igrejas que eles têm... Tem igrejas que o diploma diz muito, entendeu? Você tem o título, você é pastor, você é teólogo, entendeu? Então ele era de uma igreja pentecostal que gostavam muito de valorizar. E ele dava aula de filosofia. E no meio dos alunos tinham 2 meninos lá, que era muito bom de filosofia. E aí o professor, ao invés de ser mais humilde, chegar lá e em alguns pontos falar, olha gente, aqui eu estou tentando, né? Aqui eu não domino. Os meninos dominavam. E aí os meninos davam os nó no professor, entendeu? Porque os meninos eram bons na filosofia. Bom, pensa nos meninos bons. Então, gente, a gente tem que admitir, de vez em quando, dentro dos alunos, destacam virtudes magníficas. Tem aquele irmão que, por exemplo, ele vai ter uma espiritualidade singular. Você nota nele um diferencial na espiritualidade. Ele tem umas iluminações de Deus, você fala, isso é de Deus. Assim como tem timbres especiais, é de Deus. E há conhecimentos especiais, os linguistas, os filósofos. São dons. Então, quando você nota uma pessoa assim, o professor ele não tem que ficar com dor de cotovelo, ele tem que empurrar. Ele não tem que ter medo de perder o lugar, entendeu? Ele tem que ser humilde de admitir que ali diante dele tem um gigante. Que agora a função dele é lapidar esse gigante. Percebam que muitas vezes nós pecamos nisso, porque eu vejo alguém mais competente do que eu, tento abafá-lo, ao invés de eu tentar potencializá-lo. A função do pastor e do líder é o quê? É maximizar o seu potencial e dos demais, fazendo com que cada um de nós dê o máximo do nosso potencial e aperfeiçoe ele para a glória de Deus. Senão não tem sentido o que a gente está fazendo aqui, não é verdade? A gente não está numa disputa evangélica, a gente está para servir no reino, né? Tá bom, meus irmãos? Então, sobre os trabalhos extras, depois dê uma olhada lá na lista, tá bom? Para a gente não perder. E agora vamos aqui. Vou compartilhar para vocês a parte aqui das figuras de linguagem. Vamos lá. Eu vou passar em silêncio por alguns segundos. Ficou chiado. Como? Ah, tá, tudo bem. Tá chiando, né? Tranquilo. Vamos lá. Nós falamos semana passada, já tínhamos começado aqui a figuras de linguagem, ou tropos, que é a mesma coisa, né? Ou figuras de retórica, cada um vai chamar de um jeito. Falamos sobre a metáfora, lembra? Eu sou a videira verdadeira. Metáfora é quando você realmente, esta figura tem por base alguma semelhança entre 2 objetos ou fatos, caracterizando-se um com o que é próprio do outro. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida.
eu sou o caminho, eu sou a lâmpada, eu sou a luz. Né? E aí veio o símile, que é uma figura de retórica denominada símile, que procede da palavra latina similis, que significa semelhança ou parecido ao outro. Né? Eu sou como a porta, aquela raposa. Herodes era como uma raposa. Né? E aí a gente até teve aqui a comparação no Salmo, lembram disso? Como o céu, né? Ou como o Pai, como a flor, como descem. Então, quando entra essa expressão como ou outra similar, pois quanto ou pois como o céu, então isso é o símile. Então, metáfora e símile são muito semelhantes. Essa é a única distinção que difere uma da outra, tá bom? E agora aqui a gente vai para essa outra figura de linguagem, antropopatismo e antropomorfismo. Leia para nós, pastor, por gentileza. Vamos ver um pouco do que são essas figuras de linguagem. Vamos lá. Antropopatismos, isto é, naqueles textos em que Deus é apresentado como se tivesse sentimentos humanos, ira, arrependimento, etc. E antropomorfismo, aqui possuindo forma humana, braço, mão, etc. Ou, na verdade, metáfora. Esse é possível para o serviço de Gênesis 6. Joia. Deu uma falhadinha. Deu uma falhada, pastor. Eu não sei se para vocês deu também um finalzinho. Deu? É chiando bastante aqui, na verdade. O de vocês está chiando e o meu também está chiando. Estão todos chiando muito? Agora parou. Eu não ouvi a última parte que o pastor Johnny falou. Chiando bastante. Então, será que é a minha linha ou a de vocês? Mas o pastor fica em silêncio por alguns segundos, começa a chiar. E agora? Para mim tá normal. Tá? Bom, se for o caso, eu tiro aqui o fone de ouvido. Vamos ver se... Na verdade, do meu lado não era um chiado, parecia um vento, assim, parou. Melhorou ou piorou? Melhorou. Gil? Tá bom aqui, hein? Melhorou, piorou? Dá uma Acho olhadinha. que tá melhor. Deixa eu voltar aqui e vamos ver se piora ou se melhora. Senão... E agora? Piorou? Ficou mais baixo. Tá chiando também para mim aqui. Então eu vou tirar o fone de ouvido. Vou deixar o microfone padrão, tá? E agora, tá bom? Então vamos lá. Tá bom. Fechou. Voltando aqui. Voltando a essas figuras de linguagem. Antropopatismo e antropomorfismo. Vocês conseguem entender a construção da palavra? O que é? Antropologia. É o estudo do homem. Do homem, né? Logia é estudo, antropo-homem. Antropopatismo. Patos. Patos vem de sentimentos. Antipático, simpático, afetos. Patos e afetos. Antropopatismo. Quando Deus se apresenta com sentimentos humanos. Pode ver? Deus está arrependido. Deus está tendo sentimentos humanos, ira, arrependimento, ódio, no sentido assim, ciúmes. É estranho, né? Por exemplo, imaginar Deus com ciúmes. Será que Deus tem ciúmes, irmãos? Deus tem ciúmes? Quem tem ciúmes? Quem tem ciúmes? Fala que Deus tem ciúmes de nós, né? Então, aí eu te pergunto. Vamos lá, vamos definir. Por isso que o coração do homem é enganoso. Se a gente não tomar cuidado,
A gente mesmo pega o que nós compreendemos sobre nós e as nossas fraquezas e num texto bíblico a gente põe em Deus. Deus se arrepende como nós se arrependemos? Não. De modo nenhum. Mas por que a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu? Então isso é antropopatismos. O leitor bíblico, ou melhor, o escritor bíblico, quando registrou aquela revelação, estava tentando mostrar que Deus estava tendo um sentimento parecido com aquele que é o nosso sentimento. No entanto, se nós dissermos que Deus se arrepende, então Deus erra. Porque o arrependimento é característico para quem é pecador e falho. Pode ver que nós precisamos nos arrepender. E o que é o arrependimento na doutrina bíblica? É a conversão. Então, se eu digo que Deus se arrepende, estou dizendo que Deus também passa por um processo de conversão. E aí? Oh, meu Deus, aí dá um nó. Se o coração já é enganoso, falando que Deus se arrepende, pronto, aí piorou tudo. Está entendendo? Antropopatismos. Então, lá em teologia sistemática, mais para frente a gente vai trabalhar nisso, mas para já eliminar uma tensão. Deus, ele escolhe, ele tem escolhas. Escolha A e escolha B. Ele é um ser livre. E não necessariamente ele se arrepende como nós nos arrependemos. No original, a palavra que, quando Deus se revela, né, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, não há uma tradução do hebraico para o português. Não existe essa correlação. Existem palavras que não têm uma correlação. A correlação mais próxima é arrependimento. Por isso que na maioria das Bíblias diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas na realidade é como se Deus ele estivesse dizendo: eu estou pegando um outro caminho do homem. Não que o homem está. Eu estava com vocês. Mas como eu não misturo no meio do pecado, e a geração pré-diluviana foi uma geração que literalmente vivia ignorando Deus, então é como se Deus dissesse: eu estou me distanciando dessa criação. Então a melhor expressão e a melhor tradução para o português foi arrependimento. Então Deus se arrepende. Ou seja, Deus não caminha mais conosco. E aí ele toma a decisão do que de destruir aquela geração. Ficou claro? Né? Deus se ira, irmãos. Deus se ira. Mas a ira de Deus é como a nossa ira? Não. 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 Voltando a falar sobre os ciúmes. O que é o ciúmes, em tese? É um sentimento de apego, né? Certo. E aonde está o pecado ou a falha nos ciúmes? Possessão. Possessão. Deus tem possessão por nós? Entendeu? Mas no momento em que o profeta expressa... Agora, olha que interessante. Se eu chego... E a mulher, né, no caso, somos 3 irmãos, casados com 3 irmãs. E a nossa esposa começa a conversar com o irmão e dar risada. E tá um papo tão agradável que você fala: vigia, varoa. A gente teve ali zelo ou ciúmes? Os dois, certo? Mas qual que é o divisor de águas ali? Qual que é o divisor da linha de águas? Eu estou tendo zelo, sim. Mas até certo ponto era zelo, depois já virou ciúmes. Ou seja, o lance da possessão. Que papo é esse? Ficar dando risada para ele não dá um gracejo para mim. Não é? Mas que papo é esse? De que hoje o dia inteiro de cara de bullying para mim. E para o outro, chaleira. Perceba, é o zelo, mas onde está a linha que separa uma coisa da outra? Tem hora que, se não é Deus nos dando autoestima, equilíbrio, a gente sai do zelo para o ciúme, concorda? Vamos lá. Deus, com a sua criação, ele tem zelo pela criação ou ele tem ciúme pela criação? Zelo, né? Zelo.
Mas concorda que quando o tradutor expressa esse carinho imenso, a melhor correspondência é ciúmes? Porque isso atinge nosso coração. Deus tem ciúme de nós. É como se ele nos visse com propriedade. Da mesma forma que a gente tem o nosso filho como propriedade, a nossa esposa como propriedade. Mesmo sabendo que a gente precisa ter equilíbrio. Porque qual que é o grande problema dos ciúmes? Os ciúmes, a gente define que é esse zelo descontrolado, que é possessivo. Pode ver que uma pessoa que sofre de ciúmes, mesmo que o cônjuge tente aplacar os ciúmes nunca é aplacado. Já notaram isso? Uma pessoa ciumenta, você dá provas para ela ou para ele de que não, você não precisa ficar, mas a pessoa que é ciumenta, ela precisa ser curada dos ciúmes. Por quê? Porque é um desequilíbrio emocional da pessoa que tem, não do outro. Pode ver que um cônjuge maduro, que está sofrendo o ciúme do seu cônjuge, ele tem que ter mais maturidade de dar provas e dizer, ó, se cure disso. O problema dos seus ciúmes, até certo ponto é bonito, mas já está virando obsessão. Você não quer que eu me relacione com a minha mãe, no caso dos homens. No caso das mulheres, né, no caso, você não quer que eu me relacione com meu pai, com meus irmãos, entendeu? Pode ver que os ciúmes, ele é um desequilíbrio emocional de quem tem. E o outro sofre com ele. Deus não tem um desequilíbrio emocional conosco. Ele continua sendo Deus. Então, quando a Bíblia usa esses termos, é antropopatismo. São sentimentos humanos que atribuímos a Deus. Mas Deus se permitiu, na escrita, o profeta colocar ciúmes, arrependimento, ira, porque nós entendemos, Deus está irado. Entendeu? Então, é como se nós imaginássemos o grande rei supremo da criação irado. E a gente sabe que um rei irado pode acontecer coisas terríveis. Um juiz irado pode acontecer coisas terríveis. Um general irado pode acontecer coisas terríveis. Então, quando Deus se permite nele, na pessoa dele, ser colocado um atributo desse, ou um sentimento desse, em figuras de retórica é antropopatismos. Porque, irmãos, os atributos de Deus, vocês vão aprender muito isso em teontologia, que é a teologia sistemática que vai falar sobre os atributos de Deus, que é a pessoa de Deus. O que acontece? Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é juízo, ele é reto, ele é santo, mas ele é equilibrado na sua essência, ele não tem desequilíbrio. Todo o desequilíbrio está conosco, nos seres humanos. Então, nenhum problema de Deus se irá, porque ele se ira na medida certa. Deus tem zelo na medida certa. Agora, imagine você dizendo para sua esposa, ô amor, eu estou com zelo de você. Ô amor, você me deixou com ciúmes. Ela entendeu a mensagem. Ô filho, você me deixou com ciúmes. Eu me lembro de um dia, nós recebíamos aqui em casa muitas crianças enquanto meus filhos eram pequenos. Então, as crianças que vinham aqui para casa ficavam malucas ao comer a comida da minha esposa, porque ela cozinha muito bem. Modéstia à parte. É muito bom. A culinária da minha esposa é magnífica. E aí, um dia, o meu filho foi na casa de um amiguinho e o amiguinho falava, minha mãe cozinha muito ruim. E o Felipe enobreceu a cozinha da vizinha. A minha esposa ficou brava. A mulher ficou brava. Porque os próprios filhos falavam que a comida da mãe era ruim, entendeu? Aí o Felipe falou, não, foi maravilhoso. Tá. A mulher, pensa, uma mulher brava. Tipo assim, então vai comer lá. Pode comer lá. Vou ter... Tipo assim, ela ficou tão brava. É coisa de mulher, né, irmão? Ciúmes. Poxa, os filhos dela vêm aqui e jogam lá em cima. E de fato, como eu estou dizendo, né? A minha mulher cozinha bem demais, vocês não têm noção. Eu casei com ela, ela sabia o básico, eu sabia um pouquinho a mais. Aí eu fui dando meus toques para ela e de repente, quando passou um tempinho, ela já estava aqui, agora ela tá... Nossa, ela cozinha demais. Cozinha, modéstia à parte, eu cozinho muito bem, mas ela cozinha muito melhor do que eu. Ela se aprimorou. É um toque, é um tempero, uma coisa assim absurda. Então imagina o filho
o filho queridinho dela elogiando a vizinha que cozinhava mal. Ela se sentiu isso não aconteceu uma vez só, não. Eu acho que era um gestinho de pirraça do meu caçula com a minha mulher. Então ele fazia isso, ela ficava doida. Isso é o quê? Ciúmes. Mas ciúmes de possessão não é. Tem hora é um ciúmes de zelo, até mesmo ensinando equilíbrio. Mas notem, se a gente não tem sabedoria, o que é equilíbrio vira desequilíbrio, não é? E aquilo que é algo bom pode se tornar em algo mal. Então, agora, voltando à interpretação, antropopatismo e antropomorfismo. Vamos lá. O termo já diz. As mãos do Senhor, os ouvidos inclinados, os meus olhos estão em toda a terra. Aí, quando a gente estuda um pouco mais a Escritura, aí eu pergunto, como é o corpo de Deus? E aí? E aí, pastor? E aí, Gil? Como é o corpo de Deus? É espírito, né? Deus é espírito. Então, me define agora, vamos lá, vamos melhorar. Me define espírito. O que é um espírito? Aí pega, hein? Aí pega, hein? Essa é uma boa Quem já viu pergunta para espírito pode prova, falar. né? Hã? Se alguém já viu o espírito, talvez Possa possa defini-lo falar. bem, é ou não é? Quem vai definir bem é quem viu. E quem não viu? Vai especular a partir do quê? De textos. A Bíblia vai falar que Deus é espírito. E importa que se aproximemos dele de todo o coração e em espírito e em verdade. Mas como que é a forma de Deus na sua essência? Nós não sabemos. E o Deus Santo que habita no trono de glória, ninguém podia nem ver a face dele, senão morreria. Moisés viu as costas de Deus. O mais próximo que temos de Deus é Jesus. Por isso que Jesus é o Deus encarnado. Jesus vira homem. Opa, então Deus vira homem em Jesus. Opa, então melhorou. Que da Trindade, o Pai e o Espírito Santo, a gente não sabe a forma, mas a forma do Filho a gente sabe, porque ele encarnou. E ele está à direita do Pai. Mas e aí o Pai? Tem expressões, corpo como a gente? Deduzo que sim, em espírito. Mas como será? Olha aí. Então isso, quando a Bíblia fala dos braços, das mãos, da boca de Deus, é antropomorfismo. É forma, morfa. Antropo, homem, forma de homem. Entendeu? Isso é uma figura de linguagem. Aí, como eu disse, Deus, quando se comunica, fala, porque os meus ouvidos não estão tapados, agravados. Meus servos, 2 pontos. Isso é um antropomorfismo. Está escrito assim? Então, Deus se comunica. E a gente tem que fazer a lição de casa de entender. E é isso que a gente está fazendo aqui. Agora, como estudioso, a gente está entendendo hoje que essas são figuras de retórica, ou como eu salvei vocês, que é o que me salva, figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Mas como que é o nome quando Deus... É figura de linguagem. O braço de Deus é figura de linguagem. É antropoquimismo, antropopatismo, antropoformismo. Os linguistas, debate pronto. Vou dar outra coisa que vai ajudar demais vocês, que para mim no seminário foi maravilhoso. Aprendam a ler as palavras e a dividir as palavras. Nós, quando aprendemos português, como que os nossos professores, na grande maioria das vezes, diziam, é assim porque é assim, não é assim? Porque esse é um verbo transitivo direto, professor. Porque é assim, aprende que é assim. Irmãos, eu queria morrer, porque a minha mente é lógica, entendeu? Eu tenho que visualizar na mente. Por que para mim matemática é maravilhoso? Porque eu via na quadra e me visualizava aqui. Até hoje eu tenho que compreender as coisas. Minha mente funciona de forma matemática, eu sou assim. Então, como que eu me salvo nas gramáticas? É simples. Eu vou lendo as palavras e falo, essa palavra aqui, qual é o radical dessa palavra? No grego tem muito disso. No grego, pode ver, essas expressões, antropomorfismo. Antropo, homem, forma de homem. Antropopatismo, forma.
em patos, sentimentos. Então, como que você pode se salvar em muitas coisas para a vida, na gramática, se você tem dificuldade? Tenta fazer uma leitura do radical. Essa palavra vem do quê? Da onde? Ela é construída, qual é a base dela? E aí você começa a unir. Aí você, presta atenção, português é complicado, irmãos. Você, na grande maioria das vezes, vai acertar. Já no grego e no hebraico vai ser mais fácil, principalmente no grego, porque o grego é uma construção. O grego, geralmente, toda palavra do grego, o radical é quase o mesmo. E aí você só vai ter nos acréscimos. Então, quando você consegue enxergar, facilita muito. Por exemplo, irmãos, vou dar um exemplo, né? Eu estou com um problema cardíaco. Cardia é grego, coração. Então, quando você começa a tentar entender a palavra, você vai compreender a construção. Então, vai salvar vocês de muita coisa. Né? Pode ver que, eu não sei se vocês já tinham notado isso, mas fica aí uma dica, tá bom? Beleza? Querem falar alguma coisa? Tranquilo? Quando o Senhor falou de Moisés, que Moisés viu as costas de Deus, nossa, fui transportado, fiquei imaginando, deve ter sido algo tremendo, meu Deus, hein? Fantástico. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Moisés, né? Eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. Não, Moisés, não dá. Como deve ter Você está sido. aqui no monte, você está aqui comigo, mas não dá, Moisés, você vai morrer. Mas, Senhor, eu estou aqui no Santo dos Santos, né? Lá, eu imagino um diálogo mais ou menos assim. Senhor. Não dá, Moisés, você está ainda de carne, se vê. Mas olha, tá a fenda ali, eu vou pôr minha mão, vou passar de costas. Fantástico, né? Fantástico. Seja louvado. Fantástico. E aí, onde ó, os mistérios de Deus na revelação. Aqui eu abri um parênteses, tá, irmão? A janela, mas para a gente não... Quando o anjo do Senhor, quando o Senhor aparecia a alguém, quem era que aparecia? Era o Senhor Pai, Espírito Santo, ou era Jesus? Eu Tá creio que era o entendendo? filho. É o Deus Filho. Por isso que ele já foi morto antes da fundação do mundo. O Deus Filho é como se fosse, por isso que no Novo Testamento diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o elo que nos une ao Pai. Fantástico, fantástico, fantástico. Por isso que o apóstolo João, ao escrever, né, diz que ele habitou entre nós, vimos a sua glória como unigênito do Pai. Né? Ele encarna. Por isso que os apóstolos foram maravilhosamente privilegiados. Eu, particularmente agora aqui, estou dando um abrir do meu coração. Eu acredito que Jesus ainda hoje possa se revelar para alguém. O Jesus glorioso possa aqui aparecer para nós. Eu acredito que quando ele faz isso é porque ele tem uma obra muito especial na nossa vida. Um John Wesley da vida, um Spurgeon, um Moody, um Billy Graham. Pode ser que muitos desses homens não tiveram essa experiência, mas eu acredito que assim, quando ele aparece é porque... Mas nem todos esses grandes homens, como foi Calvino, o próprio Lutero, Jesus não apareceu e fizeram obras maravilhosas, porque eles tiveram fé no Filho de Deus. Mas eu acredito nessa possibilidade, que Deus, Filho, pode, qualquer hora, num culto, falar assim, cheguei aqui e vim falar com vocês, meu rebanho. Eu acredito muito nisso. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu acho que quando chegar os finais dos tempos, algumas coisas assim vão acontecer. É o momento onde vai sacudir, né, o seu povo para o grande avivamento. Pode ser que eu esteja enganado, não aconteça. Pode ser que aquilo que eu falei há pouco de Calvino, de Lutero, porque nem sempre Deus vai se revelar para todos da mesma forma, como foi para Paulo. Mas o mais importante não é ele se revelar ou não se revelar. O mais importante é nós crermos. Porque podem ver que Jesus se revelou para muitos durante os 3 anos e meio. E muitos não creram nele. Não foi? E ao longo de 2000 anos, Jesus não se revelou para quase ninguém. E muitos creram nele. E fizeram obras maravilhosas. Podem ver que é a história dos mártires. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que em alguns momentos da história do povo de Deus, Deus faz questão de sacudir as águas.
Vamos falar aqui, só mais um último detalhe. A igreja brasileira, vamos ser honestos, é uma igreja que precisa de uma sacudida. Todos nós precisamos, vamos nos incluir aqui. Mas esse tipo de experiência muda muito a nossa vida, concorda? Tem muita gente de Deus espalhada no nosso Brasil, mas tem muito joio também, não tem, irmãos? Tem muito joio. Tem muito joio, sejamos honestos. E os joios causam mal violento. Então, eu acho que alguns momentos assim caóticos, porque poderíamos estar vivendo um outro momento, concorda? A gente poderia estar vivendo um dos maiores avivamentos do planeta, como igreja brasileira. Porque somos um povo enorme como cristãos, em número. Mas a essência do cristianismo, na opinião dos irmãos, será que é aquele cristianismo de brilho? É um cristianismo nominal? O que vocês acham? É bem grave, eu acredito também. Às vezes, com algumas pessoas com quem eu falo, que tiveram um contato no passado e até mesmo no presente com a religião, eles às vezes não têm nem noção do que é o evangelho. Ou seja, assim, é de uma gravidade absurda, né? Porque absurda. Você está indo para a igreja e está aprendendo o que, afinal de contas? Exatamente. O que você ouve lá? Exatamente. Paulo Júnior, pregando certa ocasião, ele diz que nessas últimas 3 décadas, muitos cristãos que se converteram não se converteram, só se convenceram dentro das igrejas evangélicas. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Ele está, na minha opinião, corretíssimo. Então, por isso que eu acredito que uma experiência como essa de um Cristo ressurreto nas nossas igrejas pode ser a resposta. Pode ser que sim. Pode ser só o derramado do Espírito Santo. O que Deus vai fazer, eu não sei. Uma coisa eu sei, a igreja dele é dele, ela vai prevalecer, ela vai vencer, mas uma coisa que eu noto é que em alguns momentos Deus pode fazer isso de novo. Né? E você, Gil, o que você acha? Pastor, o senhor falando, eu lembro de um relato, eu não sei se foi um testemunho de um pastor evangelista que ele fazia missões lá no Oriente Médio, ou se foi de um livro que eu li, mas ele em nenhum dessas missões que ele fez, ele chegou em um vilarejo assim muito pequenininho, né, onde não tinha chegado nada da palavra de Deus ainda, né? Eu tava lembrando isso agora, cara, meu Deus. Ah, é, o senhor ouviu isso? Continua. E aí, quando ele chegou lá para levar a palavra de Deus, o pessoal da vila falou: esse Cristo já esteve aqui. Aí o pastor perguntou: não, mas a palavra de Deus já chegou até aqui? Alguém veio trazer a palavra? Não, esse Jesus aí já esteve aqui entre nós. Cara, impressionante. Entendeu? Quando nós formos estudar a história dos avivamentos, a gente vai usar um livro, e nesse livro é contado vários testemunhos lá da China, dos vilarejos, de aparições de Cristo de forma assim também. Olha que tremendo. Entendeu? Então eu acredito, sabe por quê, irmãos? Assim, eu não acredito que o diabo venceu a igreja, entendeu? Mesmo com os joios e os falsos profetas, entendeu? Eu acredito muito que quando uma ovelha de todo o coração diz Jesus é o Senhor, o céu se abre para ele. Mesmo que um falso profeta esteja pregando nos púlpitos doutrinas erradas. Para eu concluir, Deus usou um padre, uma igreja corrompida, e fez a reforma. Será que Deus vai abandonar o povo brasileiro? De forma nenhuma. Por isso que, se ele aparecer ou não, eu quero dizer para ele, eis-nos aqui. Amém, irmãos? E aqui a gente está aprendendo um pouquinho mais de figura de retórica para que quando ele falar, a gente só pregue o que ele quiser. E a gente vai entender o que é figura de retórica ou não, mas o mais importante é seguir e obedecer ao Cristo ressurreto no poder do Espírito. Tá bom? Vamos lá, senão a gente vai sair aqui, vamos pegar uma tangente e não volta mais para a aula, né? Glória a Deus. Então, aqui estão os exemplos, né? Vários exemplos, né? Sobre tanto o antropopatismo quanto o antropomorfismo, né? Olha só, são, na verdade, metáforas, né? Isso tudo são metáforas.
Podem ver aqui a própria expressão, interessante, né? Metáfora. Lembra que a gente tinha visto metáfora e depois a gente viu símile, não foi isso? Metáfora. Essa é uma figura, tem por base alguma semelhança entre dois objetivos ou fatos, caracterizando-os um com o que é próprio do outro. É claro que o antropopatismo e o antropomorfismo são metáforas, mas percebam que dentro da metáfora é uma categoria que a gente compreende melhor, né? Como eu disse para vocês, irmãos, os linguistas eles se deliciam nessas variantes, tal. Eu acho isso lindo, entendeu? Eu acho isso lindo e eu gosto de ver os linguistas debatendo porque eu aprendo. Porque, irmãos, você concorda comigo que a nossa maior arma é a palavra? Entendeu? É a palavra. Então, a gente, quando tem dificuldade numa certa matéria, a gente tem que dar uma palmatória. Não, isso aqui eu não domino. Me ensinem. Me ensinem e me ajudem, entendeu? Porque a nossa maior arma é a palavra. Talvez você diga assim, pastor, mas não é a pregação? É a pregação. Mas é a pregação do que? São palavras. Talvez você tenha um jeito mais simples, como Pedro, mas Pedro fazia o quê? Ele transmitia a palavra. Ó Paulo, a fluência de Paulo e o alcance de Paulo. Quanto mais belo e quanto mais inteligente, quanto mais bem construído for a sua compreensão de palavras e o seu domínio, maior vai ser a sua repercussão. Por exemplo, Spurgeon. Porque Spurgeon era o príncipe dos pregadores? Porque ele pregava bem, ele tinha o dom da oratória, mas ele era muito polido. E uma das indicações de Spurgeon era: conheça o seu dialeto. Domine ele. Porque você vai se comunicar com as pessoas e se a sua comunicação for falha, a mensagem não vai chegar bem. Pode ver que numa carta a gente não tem o remetente e o destinatário? É assim? Pode ver que o que é o que fazemos o tempo todo? Nós somos o remetente, tem um destinatário. E o que chega na pessoa? É a carta, é a palavra. Parece bobeira isso, mas dominar e aprender. Então, por isso que quando eu falo aqui que os linguistas eles se deliciam nos detalhes, e tem hora que eu acho eles assim extraordinários, porque eu falo, puxa, eu talvez nunca aprenderia isso sozinho. Porque realmente é uma área que eles dominam. Mas quando a gente aprende, a gente. Aqui eu quero usar uma metáfora. As palavras, para nós, são flechas. O que nós temos que fazer com as nossas flechas? Apenas deixar com que as flechas estejam bem retas, a ponta sempre afiada e as penas bem alinhadas. Nossa função é essa. Para quando a gente pegar o arco, a gente atingi-las. Agora, de repente, a flecha está meio torta. Ah, não tem problema não, Deus usa. Ó, filho, na hora que você precisar, você vai jogar no gato, acerta no cachorro, no pé da mulher. Entendeu? Aí bagunçou tudo. Aí talvez você diga, mas pastor, eu sou limitado. Tá bom, você é limitado, mas então pede para Deus te melhorar. Agora, se você não teve uma boa formação, como muitas pessoas não tiveram, Deus vai te usar como você é. Tenha dúvida. Deixa eu dar uma ilustração para que você fique com o coração em paz. Moody, o grande evangelista Moody, ele era um vendedor de sapato, irmãos. Ele não foi um seminarista. Depois que ele foi para a igreja, que ele se torna um ministro, que ele já está evangelizando o mundo, que ele se torna uma pessoa estudada. Mas Moody, quando pregava, os linguistas ficavam corrigindo ele. Ele usava construções erradas, vocabulários errados. E muitas pessoas iam corrigi-lo. Ele dizia assim, tudo bem, podem corrigir. Mas vocês viram hoje quantas milhares de vidas se converteram? Porque quando eu prego aqui, todos são como chocolate diante do fogo. E ele sabia que ele era um homem de Deus, mas ele sabia também do limite e ele aceitava a crítica. Ele tinha limites. Moody tinha limites. Então, Deus vai usar os Pedros, Deus vai usar os Paulo, e a gente está aqui para quê? Para a gente afiar o instrumento, afiar o corte. Amém? Para que ele nos use como ele quiser. Beleza? Vamos prosseguir. Deixa eu parar aqui essa gravação para a gente continuar, tá bom? Beleza? Tranquilo, irmãos? Tranquilo. Deixa eu parar aqui.